E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no nosso canal, vídeo novo, tema novo. Vamos falar sobre evolução humana, tá ok? Quer saber mais sobre o nosso canal, sobre mais temas relacionados? Aproveita e já te inscreve, deixa o seu like, compartilhe, comente e bora pro vídeo de hoje. Evolução humana. Temos aí um quadro mostrando três situações diferentes, três versões diferentes dos considerados hominídeos por estudos e também por pesquisas e teóricos. Então nós temos aí evolução humana, da esquerda para a direita o Australopithecus, 3,6 milhões de anos, no centro aí no meio o Homo habilis, 2 milhões de anos, o Neandertal, de 300 a 29 mil anos, e o Homo sapiens. Veja, o que é antropologia? Antropologia é a ciência da cultura humana. Ela é uma disciplina que investiga as origens, o desenvolvimento e as semelhanças das sociedades humanas, assim como as diferenças entre elas. A palavra antropologia deriva de duas palavras gregas, anthropos ou anthropos, que significa homem, anthropos ou anthropos, cujo significado é homem ou humano, e logos, que significa pensamento, razão ou ainda estudo. A antropologia, sendo a ciência da humanidade e da cultura, tem um campo de investigação extremamente vasto. Então, ela abrange o espaço de toda a Terra habitada, no tempo, pelo menos 2 milhões de anos, e todas as populações socialmente organizadas. Divide-se em duas grandes áreas de estudo, com objetivos definidos e interesses teóricos próprios. A antropologia física ou biológica, ok? E a antropologia cultural. O âmbito da antropologia. Para pensar as sociedades humanas, a antropologia preocupa-se em detalhar, tanto quanto possível, os seres humanos que as compõem e como elas se relacionam, seja nos seus aspectos físicos, na sua relação com a natureza, seja na sua especificidade cultural, etc. Para o saber antropológico, o conceito de cultura abarca diversas dimensões: o universo psíquico, os mitos, os costumes e rituais, suas histórias peculiares, a linguagem, os valores, as crenças, as leis, as relações de parentesco, entre outros tópicos. Embora o estudo das sociedades humanas remote à antiguidade clássica, a antropologia nasceu como ciência, efetivamente, da grande revolução cultural iniciada com o Iluminismo. E o principal marco que temos para a antropologia, um dos principais, por assim dizer, é essa representação aí do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, tá? Uma imagem, um infográfico mundialmente conhecido, que é a representação do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. O que quer dizer essa figura representada pelo Leonardo da Vinci? Ela fala a respeito da simetria do corpo humano com a simetria do universo. Veja, o homem vitruviano ele é baseado numa famosa passagem do arquiteto romano Marcus Vitruvius Polo. Vitrúvio já havia tentado encaixar as proporções do corpo humano dentro da figura de um quadrado, dentro da figura também de um círculo, mas todas as suas tentativas ficaram imperfeitas. Foi apenas com Leonardo da Vinci que o encaixe saiu corretamente perfeito dentro dos padrões
matemáticos esperados. O redescobrimento das proporções matemáticas do corpo humano no século XV por Leonardo da Vinci e os outros é considerado uma das grandes realizações que produzem e que conduzem ao chamado Renascimento italiano. O desenho também é considerado um símbolo da simetria básica do corpo humano e para extensão para o universo como um todo. A área total do círculo é idêntica à área total do quadrado. E este desenho pode ser considerado um algoritmo matemático para calcular o valor do número irracional 1,618. Interessantíssimo esse ponto aí, ok? A antropologia como ciência. Até o século XVIII, o saber antropológico esteve presente na contribuição dos cronistas, dos viajantes, dos soldados, dos missionários e comerciantes que discutiam em relação aos povos que conheciam a maneira como estes viviam em a sua condição humana, cultivavam os seus hábitos, normas, características, interpretavam os seus mitos, os seus rituais, a sua linguagem. Neste século, a antropologia adquire o status de ciência, tendo como objetivo a análise, entre aspas, e muitas aspas aí, para as raças humanas. Ok? Muitas aspas para esse termo aí. Principalmente com os estudos recentes da própria biologia, da genética e da antropologia, por assim dizer. No século XIX, Boucher de Perthes utiliza o termo, abre aspas, homem pré-histórico, a partir de achados arqueológicos como os utensílios de pedra, cuja idade se estimava bastante remota. Posteriormente, em 1865, John Lubbock revalidou numerosos dados acerca da cultura da Idade da Pedra e compilou uma classificação em que enumerava as diferenças culturais entre o Paleolítico, homem selvagem, caçador, coletor, e o Neolítico, que se inicia há 10.000 anos. Ok? Temos vídeo aqui também no canal falando sobre esses aspectos da história e da pré-história juntamente com a evolução humana. Ok? É só você procurar aqui no canal que você vai encontrar. Evolucionismo e etnocentrismo. Com a publicação de 2 livros, A Origem das Espécies em 1859 e A Descendência do Homem em 1871, Darwin propicia a sistematização da teoria evolucionista. Partindo da obra, nascia a chamada antropologia biológica. Ok? Marcada pela discussão evolucionista, a antropologia do século XIX privilegiou o darwinismo social, que considerava a sociedade europeia da época como o apogeu de um processo evolutivo em que as sociedades aborígenes eram tidas como exemplares, entre aspas e muitas aspas para isto, mais primitivos, e muitas aspas fechando para isso. Esta visão usava o conceito de civilização, e aspas novamente para isso, para classificar, julgar e posteriormente justificar o domínio de outros povos. Esta maneira de ver o mundo, ignorando as diferenças em relação aos povos tidos como inferiores, recebe o nome de etnocentrismo. É a visão etnocêntrica do homem europeu que se atribui o valor de civilizado, entre aspas, fazendo crer que os outros povos estavam situados fora da história e da cultura. Ok? Importante tudo isso que nós falamos aqui. Um outro aspecto, um outro olhar, é a chamada antropologia francesa, que se inicia quando Marcel Mauss
publica com Henri Hubert, em 1903, a obra Esboço de uma Teoria Geral da Magia, onde ele forja os conceitos de mana e de dádiva, inicialmente centrada na denominada etnologia. A antropologia se estabelece como área de estudo em Paris a partir de 1927. No início, a disciplina se vinculava ao Museu de História Natural, porque se considerava a antropologia como uma subdisciplina da história natural. Ainda existia um determinismo biológico segundo o qual se considerava que as diferenças culturais eram fruto das diferenças biológicas entre os homens. A antropologia estrutural nasce na década de 40. O seu grande teórico é Claude Lévi-Strauss. Centraliza o debate na ideia de que existem regras estruturantes das culturas na mente humana e assume estas regras e que estas regras constroem pares de oposição para organizar o sentido. Culturalismo e funcionalismo. Nos Estados Unidos, Boas desenvolve a ideia de que cada cultura tem uma história particular e considerava que a difusão de traços culturais acontecia em toda a parte. Renasce o relativismo cultural e a antropologia estende a investigação ao trabalho de campo. Para ele, para Franz Boas, na sua verdade, cada cultura, cada povo estaria associado à sua própria história. Para ele, para compreender a cultura, é necessário reconstruir a história. Surgia aí o culturalismo ou o particularismo histórico. Já na Inglaterra, nasce o funcionalismo com Malinowski e Radcliffe Brown, que enfatizaram trabalhos de campo, observação que nós chamamos de participante, para sistematizar o conhecimento acerca de uma cultura. E é preciso aprendê-la em sua totalidade. Para poder elaborar esta produção intelectual, surge a chamada etnografia. As instituições sociais centralizam o debate a partir das funções que exercem na manutenção da totalidade cultural. Então, Kleber, qual seria o destino, qual seria então a tendência atual da chamada antropologia? Veja, na década de 80 do século passado, do século XX, o debate teórico na antropologia ganhou novas dimensões. Muitas críticas a todas as escolas surgiram, questionando o método, questionando as concepções antropológicas do passado. No geral, este debate privilegiou algumas ideias. A primeira delas é que a realidade é sempre interpretada, ou seja, vista sob uma perspectiva subjetiva do autor, aquele que está olhando para o objeto de estudo. Portanto, a antropologia seria uma interpretação de interpretações. Da crítica, da retórica, de autoridade clássica, fortemente influenciada pelos estudos de Foucault, Michel Foucault, ok? Teremos vídeo aqui no canal para falar a respeito de Foucault e de sua obra. Surgem meta-etnografias, ou seja, a análise antropológica da própria produção etnográfica. Contribuiu muito para esta discussão a formação de antropólogos nos países como o Brasil, por exemplo, que até então eram apenas analisados pelos grandes centros antropológicos. Surgem então as novas áreas ou sub-áreas, depende do estudo e depende da verdade defendida pela
pelos teóricos e pelos estudos de cada uma delas. Agora, cada uma enfoca o próprio homem ocidental, ok? Como, por exemplo, a antropologia urbana, a antropologia médica, os estudos de gênero e etc. E esse foi o nosso vídeo de hoje, ok? Fazendo todo um balanço, fazendo toda uma revisão para começarmos a falar a respeito de evolução humana propriamente dita. Embora aqui no canal nós temos vídeos falando sobre o processo evolutivo, chegando inclusive no processo histórico, agora no processo antropológico, estudando mais a fundo a história da cultura humana, a história das histórias, das culturas, etc. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, sugestões de próximos vídeos e também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal Kleber Victor Interdisciplinar. Até a próxima.